Bem-vindo ao canal Fala Livro. Hoje você vai começar a ouvir o livro O Segredo da Livraria de Paris, uma obra incrível de Lily Graham. Vamos lá? Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe o vídeo. Capítulo 1. A velha senhora no trem não parecia ser o tipo de pessoa que carregava um segredo sombrio ardendo no fundo do peito. Um segredo daqueles que contorcem em volta do coração, apertando, pronto para explodir. Mas ela carregava. Um segredo que, caso ousasse dizê-lo em voz alta, faria com que muitos dos desconhecidos à sua volta ficassem sem fôlego, mesmo agora, depois de todos esses anos. Aqueles desconhecidos jamais poderiam imaginar uma coisa assim escondida por detrás do rosto cansado da mulher sentada junto à janela fustigada pela janela, ajustando firme no pescoço um chale de cachemir vinho, com os dedos avermelhados, retorcidos e doloridos pela súbita onda de frio. Os jovens não pensam nos velhos desse jeito. Não veem as cicatrizes deixadas pelo tempo, o sofrimento, as alegrias. Veem apenas um rosto inexpressivo da velhice. Com certeza, a moça de cabelos escuros, olhos cansados e uma maleta de notebook abarrotada, balançando junto ao quadril, que se ofereceu para ajudar a acomodar a mala da senhora no maleiro no alto, não parou para pensar nela dessa forma. Se ao menos chegou a pensar nela, foi apenas como uma pessoa precisando de ajuda, ou alguém que provavelmente não se incomodaria se ela pegasse o lugar disponível ao seu lado, onde planejava dar uma olhada em relativa paz nas anotações para a palestra que daria no dia seguinte, jurando, como fazia semanalmente, que estava na hora de procurar um trabalho diferente. A mala da velha senhora era azul cobalto, antiquada, coberta por adesivos de lugares distantes. A moça jogou o cabelo sedoso sobre o ombro, concentrada, enquanto erguia a mala para o lugar disponível sobre suas cabeças, usando um cotovelo para empurrá-la quando começou a escorregar. Quase se arrependeu da oferta de ajuda quando, por pouco, a mala não desabou sobre sua cabeça. Murmurou um palavrão, depois limpou a garganta, quando viu que a senhora a olhava com o senho franzido, fazendo uma tentativa desajeitada de se levantar para ajudar. Já peguei, não se preocupe, disse, forçando um sorriso. Por fim, ergueu a mala, enfiando-a entre uma grande lata de chocolates e uma bolsa de viagem cinza, e sentou-se, inflando as bochechas rosadas pelo esforço e soltando ar. Era mais pesada do que parecia. Não vá me dizer que a senhora está fugindo com as últimas joias de Romanov. Os olhos verdes da mulher brilharam. Quanto mais velha a pessoa, mais pesadas elas ficam, especialmente quando estão emolduradas. A moça riu, exibindo dentes muito brancos e perfeitos. Ao redor delas, as pessoas ainda embarcavam no trem de Moscou, os óculos embaçados pelo súbito calor de dentro do vagão, puxando pelas malas de rodinhas, os rostos acusando um misto de excitação e resignação que marcava a maioria dos viajantes que tinham pela frente uma longa viagem com destino a Paris. Pelo alto-falante, uma gravação anunciou que o trem partiria nos próximos minutos. A moça se acomodou em seu assento e esfregou o pescoço, vítima dos travesseiros duros como tijolos do hotel sem charme onde a haviam colocado, perto do escritório de Moscou. Abriu o notebook e pegou os fones de ouvido, que planejava usar para afastar qualquer distração enquanto se concentrava em seu trabalho. Mas ficou intrigada, curiosa, apesar de suas melhores intenções, ao refletir sobre as palavras da mulher. Virou-se para ela e perguntou: "A senhora viaja com suas fotografias?" A velha concordou com a cabeça, a mão levemente trêmula, prendendo atrás da orelha uma mecha solta de cabelo branco e macio que havia escapado do coque da nuca. Suas unhas, lixadas e arredondadas, eram cor de pérola. Havia no ar um leve toque de perfume floral, agradável e caro. Gosto de manter as pessoas que amei por perto, onde quer que eu vá.
Qualquer observação superficial que passara pela cabeça da moça, assim como uma sugestão de que a velha considerasse digitalizá-las no futuro, morreu antes de sair pela sua boca. Aquelas palavras haviam tocado algo em seu íntimo. A dor estéril de sentir a saudade de alguém que talvez você nunca mais veja, real demais desde a morte da mãe, 2 anos antes. Mordeu o lábio inferior, como que para acomodar a emoção de volta, e disse: Consigo entender isso. O lar onde quer que a gente vá. É lindo. A velha senhora balançou a cabeça. Mas não é como se fosse a coisa em si. Acho que é por isso que estou voltando a Paris agora, depois de todos esses anos. Nem eu mesma consigo acreditar nisso. A moça percebeu o certo sotaque inglês misturado com algo novo, possivelmente francês. A senhora é de Paris? Perguntou. A propósito, me chamo Anne. Valerie, disse a mulher, seu rosto se transformando por um tipo de sorriso que mostrava a jovem escondida sob a passagem do tempo. Então, respondeu à pergunta de Anne. Sou. Acho que Paris é o meu lugar, embora tenha passado a maior parte da vida longe de lá. Andei viajando nos últimos anos, desde a morte do meu marido. Sempre quis conhecer a Rússia e pensei, bom, por que não agora? Mas já fui para tudo que é canto. Praga, Istambul, Marrocos. Ainda assim, sempre que penso nisso, percebo que Paris é meu lugar. Curioso, não é? Anne deu de ombros. Nunca morei em nenhum outro lugar, então para mim, lar é sempre uma casinha no interior de Kent. Quando isso é tudo que você conhece, acho que fica mais fácil. Nem consigo me imaginar vivendo de fato em Paris. Parece algo incrível. Baguete sempre que você quiser. Croissants, cafés espalhados por ruas, calçadas com pedras, a moda. Ela suspirou, os olhos brilhando ao imaginar o romantismo de viver na cidade-luz. O amor. Sempre quis ter coragem de me mudar para lá. Talvez um dia. A mulher entendeu. Eu também não conseguia me imaginar vivendo ali quando eu tinha sua idade, mas foi quando me mudei sozinha para lá. Fiquei apavorada, na verdade, e não achava que algum dia me acostumaria. Eu não era exatamente uma pessoa elegante, era bibliotecária e assistente. Inclusive, de corpo e alma, de pesados sapatos Oxford e veludo cotelê, na maioria das vezes. Anne riu. Hoje em dia isso é moda. Nerd chique? Valerie soltou uma risada gutural que desmentia sua idade. Então, o que fez a senhora decidir se mudar para Paris? Perguntou Anne. Os dedos da mulher brincaram com um anel de sinete na mão esquerda. Eu precisava desesperadamente saber quem era minha família, e isso acabou sendo mais forte do que o medo. O trem começou a se mover, e a estação passou zunindo num borrão cinza e azul de homens e mulheres apressados para o choque súbito do verde e dourado do campo. Pelo alto-falante, veio o aviso de que havia lanches e bebidas no vagão do meio, com um cardápio de refeições quentes e frias. Anne estava morrendo de vontade de continuar ouvindo, mas viu Valerie olhar para trás e ofereceu. Café? Posso trazer para nós duas. Ah, seria ótimo, disse Valerie, abrindo a bolsa e estendendo uma nota. Puro, por favor. Por minha conta. Muito obrigada, agradeceu. Enquanto Anne abria caminho por entre cotovelos e joelhos, louca por uma dose de cafeína, Valerie pensava em seu passado. Como poderia evitar, se afinal de contas, era disso de que se tratava sua viagem? Finalmente, depois de todos aqueles anos, voltaria para onde tudo havia começado, onde toda a sua vida havia mudado. Em parte, não conseguia conter sua agitação, a mesma de mais de 40 anos atrás, quando fez uma viagem parecida com aquela pela primeira vez. Rodou o anel novamente, uma peça extravagante feita de latão e mau gosto, hábito nervoso que não conseguia evitar. Anne voltou, estendendo-lhe um copo de isopor cheio de café puro fumegante, exatamente como pedira. Em seguida, olhou para o anel de Valerie, mas não comentou nada. Vendo onde o olhar de Anne havia pousado, Valerie levantou os ombros de leve, com ironia. Pertenceu ao meu avô,
É horroroso, mas gosto mesmo assim, porque foi dele, disse com uma risadinha sem graça, tomando um gole de café. Anne fechou o notebook e também bebericou seu café. Estava curiosa em relação àquela mulher ao seu lado, apesar das boas intenções de revisar seu trabalho. Estava se distraindo, para dizer o mínimo. Sempre tivera a fascinação por pessoas e suas histórias. Às vezes, era impossível se segurar, como agora. A senhora disse que o motivo de ter ido a Paris era para conhecer sua família? Eles eram franceses? Valerie assinou afirmativamente. Fomos separados pela Segunda Guerra Mundial, quando eu era bem criança. Me levaram para viver com uma parente distante, na Inglaterra. Disseram que era para minha segurança. Não me juntei mais à minha verdadeira família, pelo menos não antes de me tornar adulta. Sinto muito, disse Anne, que não conseguia imaginar como aquilo deveria ter sido terrível. Valerie encolheu os ombros. Apenas mais uma vítima da guerra, imagino. O que muitos homens não perceberam depois de travar todas essas guerras é que, no fim, não existem vencedores de verdade, não mesmo. Existem apenas vítimas, e elas continuam aparecendo muito tempo depois da guerra. Eu tinha por volta dos 20 anos quando descobri que minha família ainda estava viva. Bom, um membro estava, seja como for. A senhora não sabia? Surpreendeu-se Anne. Não fazia ideia. Tinham me dito que estavam mortos. Fui criada pela prima da minha mãe. Para evitar confusão, me disseram para chamá-la de tia Amélie. Ela havia se casado com um inglês durante a guerra, meu tio John, e fui viver com eles. Depois da morte de minha mãe, me disseram que não havia mais ninguém vivo, só a Amélie. Quando fiz 20 anos, ela achou que eu merecia saber a verdade. Só agora, depois de velha, é que talvez eu esteja começando a entender por que eles fizeram o que fizeram. Como pensaram que a mentira me pouparia da dor. Valerie suspirou com tristeza. Para alguns, a verdade é um fardo, algo que nunca pode ser restaurado depois de solto. Uma caixa de Pandora. Mas para mim foi o oposto. Foi uma âncora no passado que me deu uma sensação de pertencimento, mesmo que fosse um pertencimento doloroso de suportar. Anne baixou os fones de ouvido, deixando-os de lado. Teve a sensação de que não os pegaria de volta pelo resto da viagem. Então a senhora resolveu ir para Paris para encontrar sua família? Descobrir por que tinham mantido segredo que ainda estavam vivos? Valerie confirmou. Era 1962, e embora já tenham se passado muitos anos, ainda consigo me lembrar de onde estava sentada quando embarquei no trem de Calais. Não peguei o assento da janela na época, disse com uma risadinha. Havia neve no ar, e eu só conseguia ouvir as palavras de Amélie passando pela minha cabeça. Não faça isso, Valerie, não faça isso, por favor. Mas eu precisava fazer. Ela não queria que a senhora fosse encontrá-los, mesmo depois de ter contado sobre eles? Perguntou Anne, franzindo a testa. Por quê? Valerie girou o anel. Era mais porque ela não queria que eu me decepcionasse. Afinal de contas, eu tinha sido abandonada. Ela não queria que eu esperasse um encontro de contos de fadas. Não queria que eu abrisse uma ferida que talvez jamais se fechasse. Mas eu não estava atrás de um conto de fadas, só da verdade. Tinha que descobrir por que fizeram o que fizeram. Por que me mandaram para um país estranho, para ser criado por outra pessoa. Uma estranha, na verdade, mesmo que fôssemos parentes distantes. O trem acelerou, e Anne foi levada junto com ele pelas palavras da velha senhora, através da paisagem caqui dourada do campo, o caminho do passado. Capítulo 2. Paris, 1962. O apito soou conforme o trem deslizava para dentro da estação, em meio ao nevoeiro e ao frio. Valerie esticou o pescoço para espiar pela janela, para além da mulher ao seu lado. Paris. Não conseguia acreditar que estava ali, que no final das contas tinha seguido em frente. Passageiros endinheirados alongavam pernas e braços e vestiam casacos, cachecóis e chapéus que tinham tirado horas antes, em Calais.
Uma senhora murmurou: neve! Era possível sentir o cheiro no ar. Valerie estremeceu dentro do casaco emprestado, embora a causa do tremor fosse mais o nervosismo do que frio. Tinha uma aparência frágil, reforçada pelo pesado casaco de tweed, que, enorme como uma barraca, cobria até seus pés e ainda cheirava a Fred, que o havia colocado sobre seus ombros. Valerie aspirou fundo a mistura de loção pós-barba com algo que, de certo modo, sempre a fazia se lembrar de casa. Antes de subir na balsa, ele tinha encostado a cabeça em sua testa e dito: Você não precisa fazer isso. Você sabe, não sabe? Poderíamos ter a nossa própria aventura aqui, só você e eu. Ela concordou com a cabeça, com um nó na garganta, porque tinha que ir. Se não fizesse isso agora, jamais faria. Fechou os olhos. Pensar em Fred não ajudaria. Por debaixo do casaco disforme, usava um cardigan fino, rosa, com um buraco no cotovelo esquerdo e os botões de pérolas esmaecidos, que a tia Amélie havia costurado nele quando Valerie tinha 13 anos. Até então, não havia se preocupado com sua falta de estilo. Tirou do maleiro a velha mala da tia, amarrada com um barbante para não abrir. À sua frente, uma mulher com uma elegante echarpe de seda a olhou de cima a baixo, parecendo cobrir com algo semelhante apenas seu casaco usado e os desajeitados sapatos marrons. Valerie desviou o olhar. Tocou a carta dobrada no bolso do casaco. Sentiu a ponta aguda do envelope, transformada em dobra arredondada e macia por seus dedos nervosos. E juntou coragem. Era por isto que estava ali. Não havia tido tempo de conseguir algo estiloso. Não que tivesse dinheiro para tanto. As coisas estavam difíceis ultimamente. Com o queixo ligeiramente erguido, abriu a mala, tirou o casaco e vestiu mais um pullover e enrolou no cachecol tricotado a mão ao redor do pescoço. Se estivesse nevando, estaria preparada, mesmo que não estivesse preparada para mais nada. Ele tinha enviado um mapa, juntamente com a carta. Havia sido um gesto delicado da parte dele. Mais tarde, Valerie percebeu o quão peculiar esse gesto era também. Dava um aperto no peito pensar que seu parente vivo mais próximo precisava enviar um mapa para que ela o encontrasse. Mesmo assim, eles se reuniriam em breve. Isso era o mais importante. O trabalho ajudaria. Ela tinha mais sorte do que a maioria das pessoas. Além disso, o anúncio dizia não ser necessário experiência, apenas amor por livros. Bom, estavam falando dela, não estavam? Como bibliotecária qualificada e antiga livreira, Valerie tinha fugido para os livros da mesma maneira que as mulheres fogem para os braços dos homens, mergulhando de cabeça e sem colete salva-vidas. As palavras de Amélie ainda ressoavam em sua cabeça. Mas Valerie, isso não é como uma história de seus livros. Não tenho certeza de qual vai ser a reação dele quando descobrir. Vicente Dupont sempre foi um homem temperamental. Pode ser que ele não reaja da maneira que você espera quando chegar lá. Não tinha importância. Não mesmo, pensou Valerie. Além disso, as pessoas que não liam pensavam que todas as histórias eram conto de fadas. Não eram. As corretas ensinavam quem você poderia ser se tentasse, se pelo menos saísse de sua zona de conforto, da segurança e do conhecido. A única coisa de que ela precisava naquele momento era coragem. Ao sair da estação e passar pelo amontoado de gente, teve sua primeira visão de Paris e sentiu uma agitação alegre. Era como se tivesse uma bolha efervescente flutuando sob seus pés, tornando seus passos mais leves e mais ousados, espantando o cansaço da viagem. Apesar do frio, havia um toque dourado no ar, como borbulhas de champanhe, e isso dava aos prédios um brilho âmbar rosado. Da última vez que estivera ali, tinha 3 anos de idade, e correra pelas ruas com sua tia ao sair da cidade. Se fechasse os olhos, quase conseguia se lembrar. A maneira como seus pés batiam nas pedras do calçamento, os aflitos olhos cinzas da tia, a pressão da mão dela contra seu braço, firme e implacável, mesmo quando Valerie gritava que estava cansada. Enquanto corriam, ela pôde ver um grupo de soldados uniformizados entrando na rua ao longe. Amélie parou
e Valerie deu um encontrão em suas pernas. A tia, então, virou-se rapidamente e lhe disse para ficar quieta, que elas precisavam ir por outro caminho, agora. Quando ela hesitou, seu braço foi puxado bruscamente. Havia lágrimas nos olhos de Valerie, mas ela não chorou mais. Apenas fez o que Amélie mandou. Vite! Rápido! Valerie não sabia se aquilo era uma lembrança ou simplesmente uma invenção de sua mente a partir do que Amélie lhe contara. Mas parecia real. Seguiu pela Rua das Árvores, passou por construções com estátuas nas fachadas e por cafés, com mesas que, mesmo no sol frio de outono e com previsão de neve fora de época, se espalhavam pelas calçadas, trazendo o perfume do café no ar, recém-coado, de baguetes e o som das pessoas. Dirigiu-se para a região de Saint-Germain-des-Prés, espaço de artistas e vagabundos que nos últimos anos tinha sido adotado por escritores e feministas, pensadores revolucionários e amantes do jazz, formando um caldeirão de culturas. Apesar do mapa, logo ela se viu perdida, caminhando ao longo do sinuoso Sena, maravilhando-se com tudo o que via, apesar de não ter ideia de onde estava. 45 minutos depois, encontrou a livraria, enfiada entre um bistrô e uma floricultura, na Rua des Secs. Chamava-se Grille-Boller, rabiscar. Um toque de fantasia que, mais tarde, ela acharia improvável, na melhor das hipóteses, ou sarcástico, na pior. Hesitou diante da porta maciça de madeira, cor de ovo de pato, espiando pela janelinha em que as letras douradas do nome da loja estavam gravadas, esmaecidas pelo tempo. Girou a maçaneta de latão e o sino acima da porta tilintou. Dentro, um facho de luz se infiltrava pela janela e incendia sobre o velho de cabelos de algodão, sentado num canto junto a uma grande escrivaninha de mogno abarrotada de livros, cartas e cinzeiros transbordantes. Fumava e não levantou os olhos, apenas acenou com uma mão magra, os dedos manchados de marrom por causa dos cigarros. 1 franco pelos livros novos, 50 centavos pelos velhos. Fique à vontade, disse uma voz rouca. Valerie hesitou, ciente do barulhão que seus pesados Oxford faziam no empoeirado chão de madeira. Parou o mais perto que se atreveu da escrivaninha, os olhos contemplando as fileiras de prateleiras brancas personalizadas e as pilhas confusas de livros, que lutavam para se posicionar em cada centímetro da loja. Seu coração batia forte agora que estava ali, agora que não tinha volta. Bonjour, monsieur. Estou aqui pela vaga. Vaga? Disse ele, franzindo a testa sem mover o olhar do livro-caixa à sua frente. Piscando os olhos azuis e lacrimosos, tirou os óculos de aro de metal e os colocou sobre a mesa, com um pequeno e audível suspiro, relutante em deixar o seu trabalho. De livreira! O homem levantou os olhos e, por fim, reclinou-se para sua poltrona marrom. Havia um rasgo do lado, expondo o estofamento. Interrompeu a tragada no cigarro e olhou para ela através do redemoinho cinza-azulado de fumaça, intrigado, como se o que visse também não parecesse esclarecer grande coisa. Você é inglesa, disse depois de um tempo. Não era uma pergunta, mas uma simples confirmação de um fato. Sou, ela respondeu. Não pôde evitar. Sua voz saiu ligeiramente mais aguda do que pretendia. Limpou a garganta. Escrevi para o senhor faz um tempinho, disse, tentando fazer com que ele se lembrasse. Seu coração despencou com o pensamento indesejável. Será que ele tinha se esquecido? Tirando a carta do bolso do casaco com os dedos trêmulos, estava prestes a entregá-la. Não fazia mais do que uma semana, mas a carta tinha sido torcida, dobrada e lida tantas vezes que parecia fazer parte dela. O velho franziu a testa e recolocou os óculos. Depois, deixou sua poltrona com um resmungo e aproximou-se para olhar Valerie adequadamente. O que viu não pareceu impressioná-lo. Ela havia retirado o casaco, exibindo 2 pulôveres e uma saia de veludo marrom. Ao lado dos sapatos de solado grosso estava a mala extremamente surrada. O velho pareceu franzir ainda mais o senho diante de seu cabelo loiro dourado e dos olhos verdes. Depois, insinuou um breve aceno com a cabeça, embora não demonstrasse qualquer intenção de pegar a carta.
Você é a moça, a acadêmica, disse com uma fungada, apesar de seus olhos parecerem ligeiramente menos frios do que antes, Valerie pensou. Mas isso bem que poderia ser um truque de luz. Ele estalou os dedos, como se para avivar a lembrança, e uma pequena montanha de cinzas caiu no chão, próxima a seus sapatos, deixando um polvilhado mesclado de cinza na superfície encerada. Aquela com aquele artigo. Os desafios da venda de livros durante a guerra, um estudo de 2 cidades durante a Blitz e a ocupação, Valerie citou. Sim, sou Val. Ela parou, depois se corrigiu rapidamente, falando mais alto. Isabelle Henry. Deu o nome falso, esperando que ele não tivesse percebido o lapso. Ela sabia que ele não aceitaria outra possibilidade. Tinha sido advertida por Amélie. Vincent Dupont, ele disse, olhando brevemente, com um alçar da sobrancelha cinza, a mão dela estendida. Seus lábios emitiram um pff baixinho. Ela baixou a mão rapidamente e sorriu sem graça. Olhou para ele, buscando absorver tudo, do cabelo branco ao nariz longo que se arredondava ligeiramente na ponta. Os olhos azuis penetrantes, absurdamente claros. As costas arqueadas, a calça e mocassins beges, o cardigã esmeralda com reforços de couro nos cotovelos, na altura em que um livro, meio enfiado no bolso esquerdo, com a capa amarelo claro e as pontas reviradas, se encostava no quadril. Ele acenou levemente com a cabeça. Vou te mostrar seu quarto. Não é grande coisa, avisou, conduzindo até um lance de escadas atrás da escrivania, que levava ao apartamento do andar superior e ao quartinho que ela usaria, o qual, segundo o anúncio, tinha uma cama de solteiro, uma pia e uma chaleira. Mais tarde, ela deduziria que esta última era o toque final na intenção de uma hospedagem de luxo. Chá e açúcar não estavam inclusos. Monsieur Dupont não administrava uma instituição de caridade. Ela não se importou. Estava ali finalmente. Era o que importava. Seu coração deu um ligeiro salto enquanto o seguia. A escada era ladrilhada de preto e branco e espiralava como uma pequena torre em concha. Para sua surpresa, Valerie descobriu que a reconhecia. Podia-se ver em um par de sapatos vermelhos que cintilavam ao sol, pulando seus degraus quando era criança. Arfou baixinho, com a lembrança súbita e esquecida. Uma lembrança daqui. Estendeu a mão até a parede para se firmar, notando ao fazê-lo que as paredes tinham mudado. Costumavam ser brancas, mas agora eram cinzas e descascadas, precisando de nova pintura. Costumava haver um corrimão de latão, mas ele também havia sumido, substituído por um anteparo barato de plástico. Sem perceber seu momento de choque e surpresa, a constatação progressiva de que havia estado lá antes, Monsieur Dupont virou-se para olhar para ela, estreitando os vívidos olhos azuis contornados de vermelho. Você não vai mudar de ideia agora, vai? Mandei limpá-lo. Expliquei que você teria o quarto no apartamento sobre a loja. Nunca fiz com que parecesse o Hotel George V naquela carta. Tenho certeza. Disse ele, num tom cansado e impaciente. Ela sacudiu rapidamente a cabeça e apertou a mala, os nós dos dedos brancos mostrando para ele o que Fred chamava de seu sorriso megawatt. Ah não, está ótimo, obrigado, maravilhoso. Ele olhou para ela, um tanto curioso por seu entusiasmo excessivo. Você ainda não ouviu. Valerie corou rapidamente. Monsieur Dupont girou a maçaneta de latão e ela entrou em um pequeno apartamento banhado de luz, que incendia em um assoalho de madeira encerado num padrão espinha de peixe. As janelas eram grandes e davam para as ruas de Paris, com a Torre Eiffel ao longe. Em frente à sala havia uma cozinha com uma mesa redonda e uma pequena prateleira que abrigava um tímido amontoado envelhecido de livros de culinária. Ele lhe mostrou o banheiro, depois o caminho até um quarto minúsculo na extremidade oposta do apartamento. Destrancou a porta e a abriu com um pouco de força. Dentro, o ar cheirava a mofo e falta de uso. Havia uma cama de solteiro coberta com colcha de retalhos, um guarda-roupa infantil, uma pia minúscula no canto, ligeiramente enferrujada,
e um banquinho baixo na ponta da cama. Ao lado de uma lasca de janela, a infame chaleira com uma caneca e uma colher de chá. Se abrisse os braços, ela conseguiria tocar as paredes dos dois lados. Está bom, merci, disse. Ele fez um ruído de concordância. Vou deixar você desarrumar as malas antes de começar a trabalhar. A loja abre 6 dias por semana, com um intervalo para o almoço às 2. Depois volta a funcionar das 5 às 9. Isso é um problema? Ela fez que não com a cabeça. Ele acenou e se virou para sair. Depois, inclinou-se para ela com a testa franzida, e ela se perguntou se talvez, por um momento, ele finalmente a reconhecera. Mas então ele disse: Peixe? Peixe? Você come peixe? Ela assentiu. Ele saiu dizendo: Bom jantar. Ela se sentou na cama, tentando acalmar seu coração, enquanto desenrolava o cachecol grosso de lã, olhando o quartinho à sua volta. Ele não a reconhecera. Por um momento, quando prendeu a respiração, pensou que ele tinha percebido quem era, visto algo familiar em seus olhos, em seu sorriso. Mas não. Respirou fundo, repreendendo-se pelos pensamentos românticos. Fazia 17 anos que ele não a via, e ela nem lhe dissera seu nome verdadeiro. Agora, suspeitava que se tivesse dito, havia grandes chances de que a tia Amélie estivesse certa. Ele a teria posto para fora. Capítulo 3. 3 semanas antes, Londres. O anúncio para o cargo de livreira na Griboiler era uma coisa mínima comparada ao anúncio para um cargo ao canal Fala Livre de geleias em Lyon. Hoje você vai começar a ouvir o livro O Segredo da Livraria de Paris. Apenas 3 linhas. Uma obra incrível de Lily Grant. Vamos lá? Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe o vídeo. Fred o havia tomado dela, colocando o jornal sobre a grudenta mesa de madeira dentro do bar da esquina favorito deles, que sempre cheirava a cidra velha e ovos escoceses. Não, ele avisou. Ela levantou o rosto, seus olhos verdes encontrando os dele, castanho escuros. Os dela tinham aquele olhar, um olhar que ele reconheceu, e então resmungou. Sabia que deveria ter guardado isso comigo. Ele tinha descoberto o aviso por acaso, em um exemplar da semana anterior do Le Monde. Agora, desejava não tê-lo mostrado a ela. Ela deu um sorriso relutante, apesar do fato de que tudo parecia estar saindo do eixo depois de ver o aviso. Você não se atreveria. Ele enfiou a cabeça nas mãos, fazendo seus revoltos cabelos castanhos ficarem ainda mais despenteados do que o normal. Fred tinha uma aparência de moleque que o acompanharia até o fim dos seus dias. Era isso que fazia dele um jornalista tão bom. Ninguém o levava a sério, até ser tarde demais. Não, ele admitiu. Fred era o primeiro a reconhecer que, no que dizia a respeito a Valerie, era impossível ter uma perspectiva. Ela virou de uma vez o restante da cerveja morna dele, fez uma careta e se levantou, fazendo uma saudação e preparando-se para deixar o calor do bar. Preciso tomar um pouco de ar, pensar nisso, dissera, mesmo fazendo pouco mais de 10 minutos que havia se sentado. Fred olhou para ela, confuso. Bom, te vejo mais tarde então, certo? Ela concordou vagamente, só conseguia pensar nas palavras do anúncio, que reverberaram em seu crânio como a batida de um tambor. Procura-se atendente de livraria. Fundamental adorar ler. Não é necessário experiência. Quarto disponível com chaleira. Tinha aparecido um sinal, uma entrada. Saiu do bar aturdida e caminhou pelas ruas do norte de Londres debaixo de chuva. Passou aquela noite esboçando a carta, dizendo tudo ao avô, menos a verdade. Seu interesse por literatura francesa, seu amor pela leitura, seu sonho em passar 1 ano no exterior, a oportunidade que tal cargo lhe daria para completar seus estudos, e o ensaio ficcional que estava escrevendo sobre a venda de livros durante a Segunda Guerra Mundial. Apelou para o orgulho francês dele, afirmando ter certeza de que tinha sido mais difícil durante as Blitz do que durante a ocupação. Algo lhe dizia, pelas explicações de tia Amélie sobre seu temperamento,
que isso poderia ajudar a garantir, no mínimo, uma resposta, mesmo que fosse grosseira. Decidiria o que fazer depois, caso ele dissesse não. Tinha feito muitas perguntas. Queria saber se ele poderia aceitá-la sem uma entrevista prévia, já que a viagem a Paris seria de alto custo para ela, com seu salário de assistente da Biblioteca Britânica. Sugeriu que poderia trabalhar de graça na primeira semana, como forma de ganhar experiência, oferecendo-se para cozinhar em troca do quarto, de informações sobre a loja durante a guerra e da passagem de volta para casa, se o arranjo não desse certo. Esperou impacientemente pela resposta durante 1 semana e meia, atacando a caixa de correios todo final de tarde, quando chegava do trabalho, mas nunca via nada. Então começou a perder a esperança. Fred a olhou incrédulo quando ela contou o que havia feito. Ah, Val, sua bobinha, ele disse abraçando. Uma experiência? Você realmente acreditou que ele cairia nessa? Ela fechou os olhos e se apoiou no braço enfiado no casaco, sentindo-se uma idiota. Fred sempre lhe dizia que ela vivia em um mundo encantado, mas era o que ele mais gostava nela. Seu eterno otimismo, a maneira como via o mundo do jeito que poderia ser, e não como realmente era. No entanto, isso frequentemente significava que os resultados adversos eram bem piores. Como seu melhor amigo e vizinho de porta, tinha estado por perto vezes o bastante no passado para recolher os pedaços. Ela era apaixonada por Fred e Leah Sparrow desde sempre, desde o dia em que sua tia Emily a apresentara ao vizinho de cabelos castanhos desgrenhados, rosto bronzeado e olhos sorridentes. Esse era um sentimento que ela nunca chegou a superar, ainda que, sendo vários anos mais velho, ela ficasse com o coração partido cada vez que lhe aparecia com alguma nova garota, o que aconteceu muitas vezes enquanto crescia. Mas essa frequência havia diminuído nos últimos anos, desde que seu trabalho como jornalista do The Times passara a exigir demais. Não havia muito tempo para uma vida amorosa, quando se estava sempre em campo, atrás de uma história. Agora, contudo, diante de suas palavras, Valerie sentiu como se uma pedra tivesse caído em seu estômago. Ironicamente, ela se perguntou se seria o peso de sua própria estupidez afundando lá dentro. É claro que o seu avô não daria uma chance a uma livreira inglesa desconhecida, deixando-a se mudar para seu apartamento. Quem daria? Por que todo esse esforço, quando ele poderia simplesmente contratar alguém que morasse na cidade, alguém que bastaria botar para fora se a coisa não funcionasse, alguém que não pedisse tanto dele? Foi por isso que não acreditou quando abriu a porta do apartamento naquele final de tarde e viu a carta à sua espera na caixa de correio. Ela a agarrou e a abriu rapidamente. 23 de setembro de 1962. Mademoiselle Isabelle. Com certa apreensão, concordo com seus termos. Gostaria de dizer que é um acordo plausível, mas aprendi que não se deve jamais declarar por escrito coisas das quais a pessoa possa se arrepender. No mínimo, estou ansioso, da mesma forma que ficaria se encontrasse um cachorro com raiva, para conhecer o tipo de pessoa que acha que vender livros durante um bombardeio é mais desagradável do que durante a ocupação nazista de Paris. Considere minha oferta de emprego temporário, portanto, um dever patriótico. Contudo, devo preveni-la. Em relação ao cargo em questão, meus padrões são exigentes. São padrões franceses, aos quais você não está acostumada, vinda de um país com tão poucos padrões para reservar qualquer estoque. O resultado disso é que não prevejo que você vá durar muito. No entanto, fui convencido a ser magnânimo, porque ainda tenho que encontrar uma equipe adequada na cidade. É possível que ocorra um milagre e que possamos ser simpáticos um com o outro, mas tenho tanta fé em milagres quanto na cozinha inglesa. Devo preveni-la também de que o horário é extenso e o pagamento é abaixo do salário mínimo. Se isso for aceitável, fico satisfeito em oferecer um quarto, com chaleira. Devo enfatizar que não posso permitir que você cozinhe, como sugeriu. Sou um velho que já enfrentou o suficiente nessa vida, e não arriscarei a cozinha inglesa no inverno dos meus anos. Tenho certeza de que meu corpo não suportaria isso. Caso seja aceitável, verei você na semana que vem, de acordo com a sua disponibilidade. Incluí um mapa.
Cordialmente, Vincent Dupont. E foi assim que, numa terça-feira fria, Valerie entregou sua carta de demissão na Biblioteca Britânica e foi para casa contar aos tios que estava se mudando para Paris na semana seguinte, a fim de encontrar o avô, deixando-os chocados e tristes. Valerie sabia que se lhes mostrasse a carta ou contasse seu plano de trabalhar para ele em segredo, apenas faria com que se preocupassem mais, mas foi Fred, de fato, quem mais se opôs. Você não pode simplesmente ir. Por que não? Ele arregalou os olhos. E se ele for louco? Ele parece louco, e arrogante, e um pouco cruel, Val. E se ele te colocar na rua quando descobrir quem você é? Você vai estar sem dinheiro, abandonada em Paris. Não acho que seja uma boa ideia. Ela olhou para ele, para os olhos castanhos e o cabelo desgrenhado que tinha amado durante a maior parte de sua vida. Faria qualquer coisa por Fred, mas não isso. Não poderia ficar. Não agora que tinha a chance de finalmente conhecer o avô, de saber sobre sua mãe, sobre seus pais. Eu tenho que ir, você não entende? Foi um sinal. Foi só um anúncio. Que você achou, Fred? Ele fez uma careta. Não me lembre. Ela tocou seu braço. Vai dar tudo certo. Ele suspirou. Sei que você vê a coisa desse jeito, como um sinal. Mas por que não faz isso de um jeito sensato? Não dá para simplesmente ir correndo para lá sozinha. Por que não? Porque o tiro pode sair pela culatra. Ele te abandonou por um motivo, Val. Sei que você quer um encontro de contos de fadas, mas não tenho certeza de que vá conseguir. Suas palavras eram duras, muito parecidas com as objeções dadas por Amélie um dia antes. Os olhos de Valerie marejaram quando ele as disse. Aquilo era mais importante do que algum conto de fadas imaginário. Por que eles não conseguiam entender? Não estou indo até lá para ter um grande encontro ou para substituir quem eu tenho. Adoro meus tios, minha vida em Londres. Estou indo por mim. Quero respostas, Fred. Quero saber o que eles esconderam de mim a vida toda e por quê. Você não consegue entender isso. Fred não entendia e jamais entenderia. Seus pais sempre viveram na Simon Street, ao norte de Londres. Ele tinha nascido e sido criado naquela cidade, juntamente com o restante de sua família, todos vivendo a poucos passos da sua porta. Seus parentes mais distantes viviam em Edimburgo, e a mistura não passava disso. Fred sabia tudo o que havia para saber sobre si mesmo e sua família. Ele pertencia àquele lugar. Valerie era uma estrangeira, uma menina com um leve sotaque, mesmo agora, herdado dos seus primeiros anos aos cuidados da tia, quando falavam mais francês do que inglês. O resultado disso, apesar de a Inglaterra ser o único país que ela de fato conhecia, quando foi para a escola e arrumou amigos, era sempre rotulada como a menina francesa, ainda que não soubesse nada além das noções básicas do lugar de onde realmente vinha. Esse era um tópico que ela nunca era encorajada a abordar. É passado, diria Amélie. Sempre que Valerie mencionava Paris, sua mãe ou a guerra, era a mesma coisa. As únicas histórias que Amélie compartilhava com ela sobre sua mãe eram as de quando era criança. Nunca ocorreu Valerie que isso acontecesse porque ela nunca conhecera de fato para poder contar mais coisas. Valerie só descobriria isso muito mais tarde, quando a verdade levantaria mais perguntas do que as respostas que ela tinha, sobre o motivo de ter sido mandada para morar com alguém que era, para todos os efeitos, uma estranha. Havia dias em que ela se sentia inglesa, realmente se sentia, apesar de não ter sangue inglês. Sua inclinação para livros, seus amigos, até seus interesses eram ingleses, e agora ali era seu lar. No entanto, ocasionalmente, havia aqueles pequenos momentos em que simplesmente não se sentia. Quando a mentira desabava em seus ouvidos, quando ouvia música francesa ou a voz de uma mulher, algo se revirava e apertava seu coração, fazendo-a visualizar Maman. Uma mulher que lhe disseram para esquecer, uma mulher que lhe disseram para deixar no passado. Mas como poderia esquecer sua própria mãe? Como poderia deixar de tentar descobrir o que havia acontecido com ela? Por que suas vidas tinham mudado?
nem ao menos sabia como sua própria mãe tinha morrido. Amélie só dissera que ela tinha morrido na guerra, não do que, nem como. Todas as vezes que perguntava, os lábios de Amélie cerravam-se como uma ostra. Se pressionada, dizia que não sabia, embora Valerie soubesse que não era verdade. Só o que de fato sabia sobre sua antiga vida era que seu avô possuía uma livraria em Paris, próxima ao rio, e que ele ainda estava vivo, e talvez tivesse as respostas, aquelas que ninguém mais lhe daria. Não era um conto de fadas, era uma busca, por sua história e por seu passado. Por fim, Fred comprou a passagem. Capítulo 4. Paris. Havia apenas uma única luz, sustentada por um fio, sobre as pilhas de livros espalhadas no chão empoeirado, algumas ainda em caixas, precisando ser postos nas prateleiras. Debaixo dessas pilhas havia o mesmo assoalho de madeira em espinha de peixe, igual ao do apartamento no andar de cima, embora coberta de arranhões. Vincent Dupont não via poeira nem as caixas, muito menos as prateleiras transbordando. Não mais. Se visse, teria percebido o quanto precisava da garota que desfazia as malas lá em cima. Sendo assim, estava decidindo se a perturbação valia ou não a pena. Havia algo no sorriso da menina, uma espécie de inocência, que cutucava uma coisa que ele supunha estar enterrada havia muito tempo, bem no fundo, algo que ele podia evitar naquele momento. Resmungou e pôs-se a trabalhar sem entusiasmo, desempacotando uma das caixas grandes no chão, sua lombar latejando em protesto. Em questão de minutos, Vincent Dupont conseguia localizar qualquer um entre os milhares de romances que guardava em sua loja. Ou pelo menos, era assim que costumava ser. Agora, as coisas levavam mais tempo. A poeira começava a se acumular, e às vezes chegava uma nova encomenda, que nunca mais seria encontrada. O sino tilintou, e ele levantou os olhos, franzindo o senho. Soltou uma leve exclamação de impaciência e revirou os olhos, buscando um cigarro, enquanto Madame Gilbert entrava. Era uma mulher bonita, alta, de ombros largos, que parecia imponente, com seus cachos vermelhos balançando e uma lufada glamurosa de perfume. Dupont se preparou para o que ela iria dizer. E? Ela perguntou, balançando-se em seus pés tamanho 42, os quais, como de costume, apesar da sua considerável altura, estavam acomodados em saltos altos. E o quê? Ele rosnou. Posso ajudá-la? A senhora realmente vai comprar um livro dessa vez, madame? Madame Gilbert riu com impaciência. Dupont, não seja ranzinza. Ela está aqui? Quem? Ele perguntou, embora logicamente soubesse muito bem a quem Madame Gilbert se referia. Sua nova funcionária. Onde ela está? Ele deu de ombros, apontando na direção da escada com o cigarro. Uma jovem inglesa com um espantoso senso de estilo está lá em cima nesse momento, desempacotando o que provavelmente deveria ser jogado no Sena. Se for a ela a que você se refere. Dupont, seja gentil. Ela disse que era estudante e vem da Inglaterra. Como se isso fosse uma desculpa, Madame Gilbert era o tipo de pessoas que tinha dó de qualquer um que não tivesse o benefício de crescer em Paris. Era ela quem dirigia a conhecida floricultura ao lado, e também quem havia sugerido que estava na hora de Monsieur Dupont contratar alguém para ajudá-lo. Ela o encontrara inconsciente no chão da loja certa vez, desmaio atribuído à baixa taxa de açúcar no sangue. O médico chamado ao local alertou que Monsieur Dupont precisava parar de fumar e procurar alguma ajuda na loja. O problema foi ter dito isso em frente a Madame Gilbert, que parecia um cachorro com um osso. Por fim, Dupont concordou com apenas uma das duas coisas: pararia de fumar depois de morto. Madame Gilbert o ajudou a colocar o anúncio para atendente de livraria no Le Monde. Depois de ele ter enxotado várias candidatas francesas, mostrando mais tarde, com uma risada mordaz, a carta escrita por uma inglesa chamada Isabelle Henry, foi ela também quem o convenceu a arriscar. Alguém que conseguisse intencionalmente irritar um francês como aquele, com certeza, na opinião de Madame Gilbert, tinha nervos de aço, e talvez não se assustasse com tanta facilidade quanto as outras.
Uma qualidade essencial, ela pensou. Madame Gilbert tinha lido a carta da inglesa, escrita num perfeito francês escolar, e decidiu que alguém diplomado em biblioteconomia parecia um sinal dos céus. Ignorando os protestos de Dupont, disse-lhe que escrevesse de volta e concordasse com os termos dela. Vou ter que ouvir a voz dela, o que seria doloroso demais. Não seja ridículo, ela respondeu. Ela se ofereceu para cozinhar, disse ele mostrando a carta e espetando as palavras da menina com um dedo nodoso. De todas as mulheres em Paris que poderiam cuidar de mim, você quer que uma inglesa faça minha comida? Madame Gilbert caçoou. Qual o problema, Dupont? Por acaso você janta todas as noites em restaurantes 5 estrelas? Não finja, meu querido, ser alguém gourmand, quando todos os dias é uma baguete com o mesmo fromage e Ramon, ou um croissant como café da manhã. Tenho certeza de que ela pode viver de acordo com esses padrões exigentes. Ele resmungou, mas Madame Gilbert saiu ganhando, é claro. Naquela noite, ele escreveu para a menina inglesa, mas estabeleceu um limite quanto a cozinhar para ele. Agora, é óbvio, arrependia-se de ter cedido. Ela tinha chegado, cativante e loira, os enormes olhos verdes parecendo que se encheriam de lágrimas ao mais leve palavrão. Como ele deveria lidar com isso? Além do mais, não podia olhar para ela. Lembrava-lhe demais sua filha Mirelle, e isso bastava para fazê-lo querer caminhar até o Sena e se jogar lá dentro, embora jamais fosse contar isso a Madame Gilbert, é claro. Valerie não demorou muito para desarrumar a mala. 2 vestidos e outro par de Oxford pretos, algumas roupas de baixo, 2 cardigans, 3 blusas, uma saia de veludo cotelê, um par de chinelos, 3 pares de meias compridas e 2 camisolas. Esse era todo o seu guarda-roupa no momento, e cabia facilmente nas 2 primeiras gavetas da cômoda, sobrando bastante espaço. Guardou a mala debaixo da cama, depois se sentou no banquinho, colocando a pequena chaleira no chão, e olhou para o pátio lá fora. Além dele, podia ver o alto do telhado da construção vizinha. Até os telhados de Paris contavam uma história, pensou. Valerie endireitou os ombros, jogou um pouco de água no rosto e desceu ao encontro do avô. Em vez dele, porém, encontrou o vultuoso corpo de Madame Gilbert. Clotilde Gilbert ergueu as sobrancelhas arqueadas e acenou a mão com as unhas esmaltadas de vermelho. — Ah, a moça inglesa! Disse abrindo os braços. — Bem-vinda! Valerie sorriu enquanto a mulher se apresentava. — Meu nome é Clotilde Gilbert. Tomo conta da floricultura ao lado. Soube que você era a nova vítima e pensei em vir me apresentar, para o caso de você precisar de uma testemunha confiável para a acusação. Houve uma fungada insatisfeita vinda do Monsieur Dupont, que voltara a se sentar na cadeira atrás da escrivaninha e enfiava uma folha de papel em uma máquina de escrever azul marinho, um cigarro pendurado nos lábios. Ignore-a. Todos nós ignoramos. Madame Gilbert deu de ombros. Valerie sentiu o aroma de flores e se perguntou se seria o perfume dela ou se o cheiro simplesmente irradiava dos seus poros. De qualquer maneira, era convidativo e imediatamente gostou da mulher. — Sou a Isabelle, disse Valerie. — Isabelle Henry. — Nome francês? Valerie hesitou. Deveria contar a verdade, que tinha nascido na França. Antes que pudesse decidir, Madame Gilbert olhou sobre o ombro e viu a fila que se formava em frente à sua lojinha. — Me desculpe, preciso voltar. Só queria vir te cumprimentar. Venha a qualquer hora, quando precisar restaurar sua fé de que existe algo de bom neste mundo. Valerie conteve uma risada. Houve mais um resmungo vindo do fundo da loja. Essa aí passa tempo demais cheirando rosas. Apodreceu o seu cérebro. Valerie sorriu. Dava para perceber que, apesar do que diziam, os dois eram amigos de verdade, ou o mais próximo possível disso. Monsieur Dupont resmungou para ela começar a esvaziar algumas caixas e usar o selo com um grande G de Gribouler no interior da capa. — O senhor não usa adesivos? Valerie perguntou. O olhar que lhe lançou era páreo de Medusa. Ela tomou isso como um não e se pôs a trabalhar. Temeu.
embora já fosse quase noite, que aquele fosse um longo dia. Capítulo 5. Vicente Dupont era o tipo de homem que fazia jus às primeiras impressões. Sem dúvida, causara uma em Valerie, e durante a primeira semana dela na Griboller, ele se tornou ainda mais rabugento no decorrer dos dias, se é que era possível. Parecia que o período de gentilezas havia passado, especialmente quando se tratava do bom andamento de sua livraria e de qualquer ideia que ela pudesse ter para deixá-la melhor. Ele se opôs, enrubescendo as bochechas cheias de veias azuis, quando ela começou a colocar nas prateleiras, em ordem alfabética, os livros que tinha começado a tirar de algumas das muitas caixas não abertas. Disparou da cadeira rapidamente, os olhos azuis indignados. Não, vou te explicar o sistema. Funciona bem. Atenção! Foi assim que Valerie descobriu, em seu primeiro dia, o primeiro obstáculo no relacionamento deles, o sistema Dupont. Um sistema de organização no qual os livros eram arrumados de acordo com o fato de o autor ter ou não enlouquecido. A isso se seguia o ano de publicação, única concessão que ele fazia, uma vez que o tempo podia desculpar algumas coisas, mas não todas. Ele não tinha conhecimento, então, disse, por exemplo, referindo-se a Émile Zola. Neste caso, a referência era sobretudo ao desdém do autor pela Torre Eiffel, e não pelo seu trabalho, assegurou mais tarde. Mas Alexandre Dumas com certeza deveria ter, e um exemplar de Os Três Mosqueteiros. Sua crítica se baseava, sobretudo, no tamanho e na tendência do livro para suprarromantismos. Foi atirado na lata de lixo, em protesto. Uma Valerie bem chocada o espanou rapidamente e o colocou de volta na prateleira quando Dupont não estava olhando. Floreado demais era o trabalho de Molière, que foi para a seção Enxaquecas, rotulada por Dupont num rabisco a lápis quase ilegível em um pedacinho de papel pregado na prateleira com um alfinete azul. A palavra estava sublinhada várias vezes com traços a lápis. Inglês demais foi a única declaração para um volume fino da poesia de Wordsworth, colocado em uma seção chamada English Fool, inglês maluco. É verdade, o campo é um bálsamo, meu Deus, mas contenha-se, Monsieur Wordsworth, mantenha-se firme e tudo mais, s'il vous plaît. Ao que parecia, não tinha nada que desse mais prazer a Dupont do que irritar seus clientes. Valerie gastou a saliva tentando explicar que talvez um sistema que não julgasse o gosto do leitor resultasse em melhores vendas. Com certeza, antes de tudo, o principal objetivo de alguém ter uma livraria. A sugestão foi recebida com as duas mãos erguidas, como que para remover suas palavras, um bufo e uma ladainha sobre o fato de que ele tinha a loja havia mais de 40 anos, e era o seu dever, por mais que fosse cansativo o manto da responsabilidade, tampar a crescente onda de estupidez nas ruas de Paris, a qual ele alertou que aumentava a cada dia, incentivando seus fiéis clientes a evitar o apodrecimento dos seus cérebros com as baboseiras. E apesar de tudo, seus clientes, embora poucos, eram fiéis. Valerie não pôde deixar de notar. Corajosos também. Pareciam vir mais para a preleção de Dupont do que qualquer outra coisa. Como o homem que saiu sorrindo, agarrando com orgulho seu exemplar de Jane Austen, Razão e Sensibilidade, ainda que na realidade quisesse comprar o livro de James Bond, de Ian Fleming. Na hora do jantar, Dupont preparou truta com batatas assadas, no que chamava de molho de manteiga de peixaria, que consistia principalmente de manteiga e limão. E Valerie teve que reconhecer, estava delicioso. Receita da minha mãe, ela veio de Marsella. Ele explicou quando ela perguntou. Embora não fosse uma boa peixeira, ele disse com uma risadinha que se reduziu em uma tosse. No início, Dupont não entrava em detalhes a respeito da mãe, Margaux, a não ser para dizer: ela caiu em si e veio a Paris, deixando meu pai com seu vinho e suas mulheres no sul. Valerie não soube o que dizer quanto a isso,
se não impedir-se de exclamar que seu bisavô era um mulherengo. Mas ela tinha algum dinheiro dos pais. Foi assim que comprou este apartamento. Quantos anos o senhor tinha quando se mudou para cá? Era um menino, 6 ou 7. Abri a loja antes de ter 14 anos. 14? Ele deu de ombros. Naquela época não era tão incomum, e a gente tinha o espaço. O senhor sempre quis ter uma livraria? Ela perguntou, imaginando um garotinho lendo livros às margens do Sena, conversando com estudantes da Sorbonne. Mas ele apenas bufou. O que mais eu ia fazer? Abrir um bistrô? O que, vindo dele, era o máximo de confidências que ela poderia esperar. No decorrer da semana, eles entraram em uma rotina. Monsieur Dupont acordava às 6 e chegava à loja às 7. Valerie fazia o café da manhã, ou pelo menos ele deixava para ela a tarefa de buscar os croissants na padaria da esquina. Mas seu café era tomado com má vontade, assim como as baguetes preparadas por ela eram cutucadas, com relutância, antes dele mordiscar as beiradas. Onde foi que você arrumou esse rambon? No marché? Ela iria descobrir que o mercado era comparável ao diabo. Não, no açougue, naquele que o senhor recomendou. Houve uma farejada. Ele deve estar de folga. Apenas um segundo depois... A baguete... O que há de errado com ela? Valerie suspirou. Está amanhecida, ele respondeu, cutucando o centro mole, difícil de mastigar. Valerie bufou. Ela saiu do forno há 10 minutos. Fiquei meia hora na fila esperando essa baguete. Outra farejada. Vai ver que devemos experimentar a padaria da Rua dos Minuetes. Experimentar uma padaria em outra rua era como afirmar que ele viajaria para a lua. Era também uma ameaça vazia. Logo ficou suficientemente claro que, por mais que o tempo passasse, alguém da baguete esquisita, com a qual ele implicou, ele definitivamente não confiava nela na cozinha, mesmo com ela insistindo que tinha crescido com uma parente francesa, motivo que usou para explicar o seu francês impecável. Pff, na Inglaterra? O senhor já esteve na Inglaterra? Ela perguntou. Acho que poderia ficar agradavelmente surpreso. A afirmação foi recebida com um olhar de profundo deboche, como se ela fosse um gato doméstico tentando convencer um leão do quanto era feroz. Eu cresci em Londres, ela explicou. A comida de lá é muito boa. Talvez nem todos os restaurantes, bares e cafés sejam tão fantásticos quanto os de Paris, mas com certeza existem alguns imbatíveis. Para sua surpresa, no entanto, ele concordou, acenando com a mão num gesto de confirmação. Ah, oui, Londres, isso é outra coisa, sim. Dickens, ele disse admitindo com um leve gesto de cabeça, como se só aquela palavra e um único homem elevassem a cidade por completo. Não havia argumentos contra Monsieur Dickens, ela descobriria. Valerie franziu a testa. Mas Londres fica na Inglaterra. Ele estreitou um olho e abanou a mão, como se dizendo sim e não. Com isso, uma pilha de cinzas do cigarro caiu no chão. Ela não admitiria isso para ele, é claro, mas achava que sua opinião não estava errada. Os resmungos dele com certeza faziam os dias passarem rápido. Seu pavio tinha mais ou menos o comprimento de um cílio e explodia com regularidade e veemência. Com a mesma velocidade, aquilo acabava, com uma nuvem passando sobre o sol, e ela logo se acostumou com os seus rompantes, embora nos primeiros dias eles a deixassem com os punhos cerrados e o estômago revirado. Eles tiveram sua primeira discussão de verdade no segundo dia dela ali, quando ele atacou um de seus autores preferidos, chamando Marcel Proust de um desperdício de papel. A discussão durou precisamente 37 minutos, e ele só parou para fazer café antes de continuar. Se ela tivesse pedido chá, a discussão teria durado mais tempo. Ele se recusava a armazenar chá, dizendo que deixava o cheiro na cozinha. O senhor não pode estar falando sério, ela exclamou, chocada com a opinião sobre Proust, e não sobre o chá. Motivo dela ter a chaleira no quarto, ele explicou. O homem é um gênio. Algumas pessoas acham que ele provocou um dos maiores impactos na literatura moderna até hoje.
Não passa de um snob pretensioso. Algumas boas citações, claro, mas em sua maioria, uma lenga-lenga autoindulgente, que preenche 3.000 páginas com algo que poderia ser dito em 300. Seus editores deviam ser fuzilados. Valerie ficou boquiaberta. Proust era... Bem, Proust. Era como se dizer que Shakespeare não era lírico, poético, que era apenas um fenômeno passageiro. Estreitou os olhos. Então o senhor prefere o estilo de Hemingway, cheio de frases curtas e contundentes. Ele pareceu indignado. Um americano? Ouça, no dia em que os franceses começarem a ter aulas de estilo com os americanos, a França toda deverá desaparecer do mapa, seguindo o caminho do Dodô, e às pressas. Os olhos de Valerie se saltaram. Bom, ao contrário do Dodô, os franceses ainda estão aqui exatamente porque os americanos ajudaram a salvar Paris durante a guerra. Ele suspirou. Eu nunca disse que eles não são bons soldados ou corajosos, mas é demais dizer que sabem alguma coisa sobre estilo. Em literatura ou moda? Os dois. Valerie pôs as mãos no quadril. Fitzgerald, Melville, Faulkner, pelo amor de Deus. Pff. Então ele olhou para ela e levantou um dedo, como uma bandeirinha branca. Espere, tudo bem. Eu reconheço. Dickinson. Dickinson. Emily Dickinson. Ela fazia amor com o travessão. Faz com que você queira usá-lo mais. Bom, isso é estilo. Na verdade, tem um volume em algum lugar. Vamos colocá-lo na seção boa, está bem? Celebrar os americanos que ajudaram a libertar Paris. Ele estava apenas sendo um pouco sarcástico. A seção boa era chamada simplesmente de Pós-Mal. Não tão ruim. Aqueles eram os livros aceitáveis para alguém comprar. Não havia muitos. O cessar-fogo durou cerca de 10 minutos, quando ela descobriu que Bram Stoker, criador do Drácula, era um teórico conspiratório e que Sir Arthur Conan Doyle era um idiota que jogava golfe. O que isso tem a ver? Ela gritou exasperada. Ele olhou para ela, sem acreditar. Tudo! Não é possível um homem ter poesia na alma e jogar golfe. Isso, Valerie pensou com seus botões, era um pouco hipócrita, considerando que ninguém em seu juízo perfeito diria que Dupont tinha poesia na alma. Mesmo assim, ela disse: ele criou Sherlock Holmes. Não precisava de poesia. Dupont olhou para ela. Todos nós precisamos de um pouco de poesia na alma, ou então, como Sherlock, podemos muito bem cheirar cocaína para fugir da vida. Certamente as tiradas de Monsieur Dupont faziam o dia voar. Quando Valerie não estava sendo submetida às suas tiradas, passava o tempo caminhando pelas ruas do bairro, parando para olhar os patos do Sena e a passagem dos alunos da École Élémentaire Levant, na esquina de sua rua, onde pontualmente às 4 da tarde todos seguiam ruidosamente até a padaria com as mães e babás para o Gaultier, um lanchinho doce na hora do chá, para aguentar até a hora do jantar. Muito diferente da infância de Valerie, quando em geral 4 da tarde significava que ela tinha à sua espera uma batata assada com casca, como lanche após uma caminhada penosa e gelada na neve. Havia boutiques, cafés e quiosques na calçada, onde pessoas vendiam de tudo, de arte a bijuterias e disco de vinil, a própria rua, um vilarejo em si mesma. No Le Bistrot et Toilette ao lado, com suas cadeiras vermelhas e douradas que se espalhavam pelo piso de pedras, ela observava as pessoas sentarem-se sob a nebulosa luz do francês vespertino, envolta em casacos e cachecóis no clima frio, bebericando um citron pressé ou um café noir, enquanto mordiscavam um croissant, a única maneira de um parisiense respeitável tomar café. Monsieur Dupont havia lhe informado na primeira vez em que a viu acrescentando leite ao dela, chamando-a de camponesa. Ela descobriu que gostava bastante de café puro, assim como gostava de explorar as ruas de Paris nas suas tardes de folga. Acho que ele gosta de você,
disse Madame Joubert ao fim da primeira semana de Valerie. Há anos que não o vejo feliz assim. Ela olhou atônita para a mulher. Acho que a senhora está enganada, madame. Tenho certeza de que ele me odeia. Madame Joubert soltou uma risadinha gutural, jogando para trás a cabeleira de cachos ruivos, enquanto juntava um lírio rosa intenso ao arranjo de flores que estava montando. A loja era pintada em um tom vivo turquesa escuro e explodia de flores em todos os tamanhos, formatos e texturas, em baldes de aço galvanizado. Valerie estava sentada em frente a Madame Joubert, em um banquinho de madeira, tomando um aperitivo que a mulher tinha insistido em lhe servir, quando ela chegou a um princípio de dor de cabeça. A voz de Dupont ainda soava em seus ouvidos, e ela precisava de algum lugar onde pudesse ir para se afastar por 10 minutos, ou atacaria o velho com o seu próprio grampeador. Não seja ridícula, ele voltou a parecer jovem, chérie. Seu passo está mais vivo, seus olhos brilham. Valerie bufou. Isso é alegria e artrite reumatoide. Madame Joubert soltou uma gargalhada. Isso também. Mesmo assim, é bom vê-lo tão feliz. Quando Valerie voltou para a loja naquela noite, com uma sacola cheia vinda do mercado de peixe, esperava que o que Madame Joubert havia dito fosse verdade e que ele realmente estivesse feliz com sua presença. Colocou o peixe na geladeira, depois limpou a loja, uma das poucas tarefas que ele realmente lhe permitia fazer. Uma batalha contra os anos de poeira acumulada, e pensou na semana que tiveram até então. Realmente eles haviam conversado bastante, mas nada além de livros, comida e Paris. Ela não tinha conseguido que ele falasse sobre a guerra, mesmo quando se referiu aos americanos. Ao perguntar a respeito, ele resmungava e mudava de assunto. Ela não o pressionou demais, ainda que ele tivesse prometido em sua carta que contaria como era cuidar de uma livraria durante a ocupação. Talvez ele só precisasse de mais tempo. Também foi com um resmungo que ele lhe disse que havia achado sua atuação aceitável e que não a mandaria para casa no próximo trem. Agora me acostumei com você indo buscar os croissants de manhã. Isso, no seu entendimento, era o máximo de elogio que ela poderia esperar. Obrigada por ouvir com a gente. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!